Por que você acredita na existência de um criador? Então, são dois, eu acredito independentemente da prova, e tem uma prova da existência de Deus. Eu vou tentar resumir a prova. Tem um artigo que tem acho que umas 20 páginas que eu comento sobre a tentativa de prova de São Tomás, a presença do Guido e outras, e no final eu mostro a minha... Não é provavelmente uma demonstração, porque não tem demonstração em ciência, é mais uma corroboração. A tese tem 4 postulados, né? Um dos postulados é que, independentemente do nosso universo ser finito, né, a gente tem um modelo lambda CDM que seja finito, provavelmente fora do universo existe algo, e esse algo pode envolver matéria, tempo, energia, etc. Não necessariamente o mesmo que nós entendemos como tempo, mas alguma coisa equivalente ao tempo, que seja um ambiente no qual você pode ter fluxo de mudanças, né? Você pode... se você não tiver tempo, tudo fica estático. Então, provavelmente existe alguma coisa nesse sentido. Aí, os pontos que eu... Primeiro, que exista esse infinito em tempo e espaço, em matéria e energia, alguma coisa equivalente, não necessariamente tempo e espaço, mas equivalente ao tempo, que permita um fluxo de eventos, né? Sim. Uma seta do tempo, vamos botar assim. Pode ser uma seta de alguma coisa que a gente... Se não puder existir o tempo, mas alguma coisa equivalente ao tempo tem que existir para ter mobilidade, para as coisas não ficarem todas estáticas, né? Então, que exista isso, que exista evolução, no sentido de que entidades podem evoluir progressivamente para organismos cada vez mais complexos, mais evoluídos, mais desenvolvidos, e que seja um ambiente infinito e não só como o nosso universo, que é limitado. Num ambiente como esse, num tempo suficientemente longo, especialmente num tempo infinitamente longo, e com espaço suficiente para desenvolver uma variedade de entidades vivas, a evolução vai acabar produzindo organismos suficientemente capazes de fazer muitas coisas, inclusive de criar universos. E uma entidade... Aí tem um outro ponto. Eu começo também com a definição. O que seria o significado de Deus? Primeiro, na verdade, não são 4 postulados, são uma definição e 3 postulados. A definição é: eu defino Deus como uma entidade capaz de criar universos, como o nosso ou mais complexos que o nosso. Mas sim que exista um universo em que você tem uma divindade, Deus que criou o universo, e as coisas que nós temos no mundo não são acidentais. Mas, por exemplo, o tamanho aparente do Sol e da Lua é uma coincidência absurda. O tamanho aparente do Sol é quase igual ao tamanho aparente da Lua, só que a distância do Sol é 390 vezes maior, e o tamanho do Sol é exatamente 390 vezes maior para compensar para ele ter o tamanho aparente igual, quer dizer, uma coincidência muito grande, né? Assim, qual a probabilidade disso ter sido uma coisa acidental? Muito baixo. Mas dentro da sua ideia, então, você tem esse conceito de Deus, você falou que tem 3 axiomas a serem seguidos? São 3 axiomas ou postulados e uma definição. A definição é a definição de Deus como um ser capaz de criar o universo. Um dos postulados é que a evolução existe independentemente do nosso universo, ela existe em qualquer ambiente suficientemente complexo que possam surgir seres vivos, ela acaba promovendo a evolução da vida nesse ambiente. Um dos axiomas é esse. O outro axioma é que tem que existir infinito tempo e infinito espaço. E um outro ponto sutil é que não pode haver uma limitação no desenvolvimento, porque o fato de ser infinito não garante que os seres possam alcançar níveis infinitamente desenvolvidos. Você pode ter um limite assintótico, que ele desenvolve até um certo ponto e estabiliza ali, mesmo você tendo um infinito de possibilidades, né? Por exemplo, você tem um ser que pode ter até um certo tamanho. Ele não vai conseguir ter um nível muito acima de um certo ponto, porque aquele tamanho vai limitar o tamanho do cérebro, etc. Toda a estrutura que seria equivalente ao nosso cérebro, etc. Então, o outro axioma é esse, que tem que ter, não pode haver uma limitação, né, até que ponto podem se desenvolver esses organismos. Nem limitação no tamanho, na complexidade, nem na variedade. Tem que ter uma variedade arbitrariamente grande e uma evolução, esses os 3 postulados. Perfeito. Se forem aceitos esses 3 postulados, é praticamente inevitável a conclusão de que Deus existe nesse sistema.